Muito bem-vindos. Eu me chamo Adriana Lamolha. Eu trabalho com curadoria de imagem e com desenvolvimento comportamental. Vamos lá. Vamos desvendar hoje um pouco sobre o que é a coloração pessoal e como ela se aplica. Desde que eu iniciei a carreira de consultoria de imagem, há mais de 20 anos atrás, inúmeras informações me foram passadas sobre este universo tão vasto e inquietante que é a moda e as suas vertentes. Todavia, eu sempre tive muita cautela sobre os ensinamentos que eram a mim confiados, porque nossos mentores, por mais maravilhosos que sejam, eles não dominam uma verdade absoluta. Eles também estão sempre buscando melhorias e mudando de opiniões. Então, o que faz um bom consultor de imagem, ao meu ver, um bom profissional de moda ou de coloração pessoal, é o quanto de tempo ele está no mercado, o quanto ele já viveu desse mundo, quantas fontes ele bebeu de informações e ensinamentos e quanto tempo ele tem se dedicado ao estudo de todos esses termos. Nenhuma profissão é fácil quando você quer levá-la a sério. Então, existe um esforço que, quando é feito, a luz sempre vai aparecer. E o nosso empenho, automaticamente, ele traz um brilho para o nosso futuro e acaba nos destacando no mercado. Isso é certo. O desejo de mudar de profissão, todos têm, mas eu acredito que todos os ramos têm lá os seus desafios e enquanto você opta por permanecer numa profissão, o mínimo que se deve ter é o desejo de fazer melhor e a responsabilidade para também entregar o melhor. Então, sobre a coloração pessoal, o teste de cores ou colorimetria, eu tenho, sem sombra de dúvidas, muitas questões que eu tive de responder a mim mesma, de acordo com todos os processos investigativos e foram bem exaustivos, mas que nesses anos me trouxeram mais experiências e mais certeza daquilo que cientificamente é correto e aquilo que, ao meu ver, já não faz mais sentido. Uma das técnicas na área da moda que mais cresceu nos últimos anos foi sim a de coloração pessoal. Então, muitos consultores de imagem amam trabalhar com análise de cores e sabem que esse trabalho ele atrai muitos clientes que às vezes desejam apenas saber sobre suas melhores cores e nem desejam tanto um pacote completo de consultoria de imagem. A maioria das pessoas está aberta a descobrir suas cores certas, né? Porque já leram sobre isso, ou tem curiosidade, ou algum amigo já fez. E para muitos clientes, as cores pessoais formam a parte estratégica do plano de comunicação para ajudar o cliente a projetar as suas mensagens mais particulares. Então, a análise de cores é uma parte arte, porque expressa emoções, tem sensações e porque é uma atividade feita através da criatividade humana. E a outra parte é uma ciência, porque tem um esforço em construir e também em sistematizar um conhecimento. E a análise de cores é um método que serve para ser aplicado na compra de roupas, de acessórios, no uso de maquiagem, para acertar a cor do cabelo, na combinação das cores em geral, uma vez que ele seleciona as melhores cores que valorizam a beleza natural das pessoas. Essa é a razão pela qual muitos cabeleireiros, maquiadores, artistas plásticos e designers em geral têm buscado um curso na área de colorimetria. Na história, estudiosos consideraram o filósofo, o físico, o matemático Isaac Newton como o pioneiro nos estudos sobre cores e depois dele, muitos outros estudiosos deram sequência ao estudo da cor. Por exemplo, Suzanne Cagle, Bernice Kintner, Carole Jackson e tem vários outros que não tem como citar todos. O estudo da colorimetria pessoal ele teve início lá no século XX na Alemanha, quando o tal professor de arte da escola de Bauhaus, Johannes Itten, percebeu que os seus alunos escolhiam cores que tinham conexão com a sua personalidade na hora de produzir uma arte, além da preferência por cores que se harmonizavam com o seu tom de pele, com a cor dos olhos e do cabelo.
e foi Item quem usou pela primeira vez os termos de temperatura nas cores, classificando-as como quentes ou como cores frias. E um ponto importantíssimo sobre cores é estudar a dimensão delas, pois sem esse conhecimento é impossível definir uma cartela para o seu cliente. Então, a dimensão das cores se divide em 3 partes. Nós temos a temperatura, né, se a cor é quente, como o vermelho, laranja ou amarelo, se ela é fria, como um azul, um verde ou violeta, e todas as cores possuem versões frias e versões quentes, e identificá-las exige treino e observação. Temos a análise da intensidade, que se a cor é brilhante, se ela é vibrante, viva, forte ou se ela é suave, mais opaca, mais apagada. Então, nós analisamos também a profundidade. As cores claras são mais próximas ao branco e, claro, as cores escuras são mais próximas ao preto. E existem pessoas que ficam bem com cor clara e outra pessoa com uma cor escura. Então, cientificamente ou esteticamente, as cores estimulam os nossos sentidos e, além disso, pelas cores nós podemos fazer associações quanto à idade da pessoa, se ela tem ou não energia, se é bem-humorada, a sua força, qual temperatura se aplica a ela, entre outras questões diversas. Entendam que a natureza, ela é perfeita e já nos deu as nossas melhores cores. Um exemplo fantástico é sobre a cor natural do nosso cabelo, que mais valoriza a nossa beleza e nos proporciona a harmonia necessária. Infelizmente, com o tempo, nós começamos a almejar outras belezas e a nos distanciar da nossa coloração pessoal natural, experimentando novas cores de cabelo, usando lentes de contato coloridas, mais ou menos por aí. E tudo isso interfere em nosso contraste pessoal. Isso prejudica a nossa beleza natural. Por isso, o teste de coloração pessoal é um método que ele nos indica quão lindos somos como seres humanos. É um convite, na verdade, ao retorno das nossas cores originais. E quando nós usamos nossas roupas, as suas cores reverberam de forma negativa ou positiva, caso haja ou não uma harmonia com a nossa pele. Então perceba, sobre os efeitos positivos da cor, na aparência, quando usamos uma cor de acordo com o nosso subtom de pele, as roupas, elas nos iluminam, a nossa aparência fica mais saudável, ficamos mais descansadas, rejuvenescidas e as cores certas harmonizam conosco, elas suavizam a textura da nossa pele e elas valorizam os nossos traços, equilibrando até a forma do nosso rosto. E sobre os efeitos negativos da cor na aparência, quando usamos cores que elas contradizem com o nosso subtom de pele, elas nos apagam ou criam sombra em certos pontos do rosto, nós temos uma aparência mais cansada, nos envelhece, vemos a cor antes de ver a pessoa, e as cores erradas acentuam em nós marcas de expressão, rugas, acnes, melasmas e ainda alarga o rosto. Então, muitas coisas vêm sendo ditas por aí em relação ao teste de cores, são embustes e repetições de ensinamentos errados, que tem mais ferido a autoestima dos clientes do que uma ajuda propriamente dita. Então, sejamos honestos conosco e valorizemos o nosso cliente onde temos gasto o nosso tempo. Em conhecimento ou nós nos preocupamos apenas com a imagem e menos com a literatura aparecendo para os outros. Se você quer uma dica de ouro, o que você faz como profissional por trás, nos bastidores, com tempo de estudo e preparação, demora muito mais tempo para você aparecer no mercado, mas é mais seguro e vale mais a pena, porque perdura o tempo que você quiser permanecer. Eu tenho um convite muito sério para você, profissional da moda. Que nós sejamos os melhores no nosso âmbito de trabalho e que nós entreguemos toda a nossa essência, toda a nossa experiência no mercado de trabalho, porque nós vamos perdurar como profissionais bons e seremos reconhecidos por isso. Eu desejo que você seja um profissional tão bom quanto você almeja. Um beijo para você e nos vemos na próxima.